agradar a Deus, descansar em Deus, buscar a Deus vale a pena. É basicamente isso que ele diz para nós, que tudo isso vale a pena, mesmo que a gente precise se esforçar em determinado momento da nossa vida, mesmo que algumas renúncias sejam difíceis da gente fazer, mesmo que algumas decisões, para mantê-las, a gente precisa agarrá-las com toda a nossa força, e às vezes chegar até a exaustão, mas o salmista vem mostrar para nós que vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena servirmos ao Senhor. E por um fator muito lógico até, não precisa nem ter muita fé para acreditar nisso daqui. Ele diz que os malfeitores, aqueles que praticam o mal, o fim deles é a destruição, é a perdição. Então se eu entender, mesmo que apenas de forma racional esse conceito, esse princípio, eu já vou compreender que vale a pena a gente fazer as coisas certas, a gente fazer as coisas dentro das regras, seguirmos a verdade, fazermos tudo da maneira correta, porque dessa forma é mais seguro e dessa forma nós viveremos bem e viveremos muito melhor. Eu quero destacar os versículos 3º, 4º e 5º que dizem: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós vivemos na era das fake news, né? Hoje nós estamos se alimentando de mentira, viu, gente? A oferta de alimento hoje é mentira, é mentirosa. A maioria das notícias, a maioria das mensagens que a gente recebe, elas podem até um dia ter sido verdadeiras, porque uma coisa que acontece muito é a gente receber uma mensagem como se ela fosse atual, uma informação como se ela fosse atual, e a gente repassa com a maior convicção de que a gente está contribuindo, que a gente está prestando um serviço de interesse público. E aquilo aconteceu há 3 anos, há 6 anos, sei lá, o mês passado. Já não tem mais nenhuma importância aquela realidade. Então nós nos alimentamos hoje com muita facilidade de coisas que não são verdadeiras e de que não são a verdade. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, tudo aquilo que a gente necessita, Ele vai se encarregar de fazer. Tudo aquilo que a gente precisa, ou que a gente nem sabe que precisa, porque nós não sabemos de fato o que a gente necessita. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente necessita. Deus está comprometido com aquilo que é necessário para mim e para você. Então, eu gostaria de iniciar esse culto, essa celebração, esse momento de adoração, trazendo à nossa memória, através desse salmo, que tudo aquilo que nós temos vivido e pretendemos viver, deve levar em conta a vontade de Deus. Deve levar em conta a vontade de Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama as pessoas, Deus ama o seu povo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente possa ter acesso a Ele e acesso à salvação. Então que a gente leve em conta tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos adorar ao Senhor, e o momento de adoração através do louvor é um momento muito propício para a gente fazer essa entrega. Para a gente entregar o nosso coração, a gente entregar o nosso ser ao Senhor, e também a gente poder manifestar a nossa gratidão de diversas maneiras, e uma dessas maneiras
entregando, dedicando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então que possamos fazer isso com alegria, com consciência, né, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor e que nessa noite, em nome de Jesus, que você abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha operar no meio dos louvores, que você possa erguer a sua voz com gratidão, com amor ao Senhor, e que você seja inundado em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela transformação do Senhor, pelo amor, pela graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, e o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Louve ao Senhor nessa noite. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cante ao Senhor. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Receba o amor do Senhor na sua vida. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta. Alegre-se no Senhor. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá Com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. para sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Para sempre, Senhor. Cantarei teu amor Levanta sua pra voz. sempre.
para sempre, ó Deus. Cantarei teu amor para sempre. Falaremos das tuas maravilhas. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. O Senhor mudou o nosso lamento em baile. Ele pode mudar a tristeza em alegria. Ele pode transformar a morte em vida. Ele pode curar, restaurar. Que você sinta nessa noite o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Quebranta o seu coração na presença do Senhor, do nosso Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Quebranta o seu coração. Que o Senhor transforme, ó Deus, coração de pedra em coração de carne. Que o Senhor traga vida, Senhor, aos ossos secos. Nessa noite que o Senhor opere os teus milagres e que nós possamos sentir o teu amor, a alegria de pertencer a Ti, ó Deus. A alegria de pertencer a esse povo, Senhor. A alegria de estar aqui na Tua casa essa noite, Pai. Aqueça, Senhor, os nossos corações com a Tua presença. Maior prova de amor não há, e foi na cruz que o Senhor provou o seu amor. Foi na cruz que Ele nos deu vida. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, e alvo mais que a neve. se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Declare ao Senhor. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Então a nossa alma se alegra no Senhor. E então minha alma canta a Ti, Senhor. Cante ao Senhor com alegria. Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, ó Deus. grandioso és Tu. Então Minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. cante ao Senhor. Grandioso és Tu, Erga sua voz. grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor.
grandioso és tu. Aleluias. Vamos aplaudir o nosso Deus. Grande és tu, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Não há outro igual a ti, ó Deus. A nossa alma canta, a nossa alma se alegra na tua presença, Pai. Ao ver as tuas maravilhas, ó Deus, nós sentimos muita alegria, Senhor. Gratidão, ó Pai. Obrigada por estarmos na tua casa, Deus. Você que veio preparado para fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo, que você possa fazer isso nesse momento com muita gratidão, com amor, com louvor ao nosso Deus. Amém? Você pode estar vindo à frente, depositando como forma de agradecimento ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, ó Deus, nome que está acima de todo nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus, e céus. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é a razão de nós existirmos, nos movermos, estarmos aqui. E nós queremos louvar-te e agradecer por tudo, ó Deus. Sabemos que em Ti nós podemos confiar. Sabemos que em Ti nós podemos descansar. O Senhor é a razão da nossa vida e da nossa alegria. E nós queremos declarar palavras de louvor e adoração e declarar o nosso amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e sobre as nossas vidas. Nós entregamos ao Senhor todo o nosso louvor, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, ó Deus, declarando que não há outro igual a Ti. Nessa hora nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale através da Tua palavra. Faz de nós, Senhor, filhos obedientes, que possamos ouvir, obedecer aos Teus mandamentos, ouvir as Tuas verdades e andar sempre nos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar. Eu achei que você estava dormindo, Noah. Você acordou? Estava disfarçando. Helena é uma decoradora de versículos, eu fiquei sabendo. E aí, Helena? Ela ainda não está pronta. Alguém mais vai compartilhar um versículo hoje? Quem? A Zoe? Gente. O Heitor também, eu achei que estava dormindo. Estava fingindo, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vida dos nossos pequeninos. Te agradecemos, ó Deus, porque eles são um presente do Senhor para nós e também que nós temos a responsabilidade, Deus, de encaminhá-los no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Nos dá sabedoria, responsabilidade, graça para que nós possamos viver o Evangelho e ensinarmos isso para eles. Em nome de Jesus. Amém. Devagar, sem correria. Ai, que bênção. Quero convidar nosso irmão presbítero Marcos. Ele vai compartilhar conosco a palavra nessa noite. Pedir ao presbítero Josimar que venha de presbítero para presbítero orar pela vida do nosso irmão para que o Senhor possa usá-lo. Amém. Estender as nossas mãos. Pai, está aqui o Teu Filho que o Senhor tem usado por muitas e muitas vezes, principalmente aqui neste lugar, ó Deus, onde as portas estão abertas para Ele, ó Deus. Que o Senhor possa derramar sobre Ele da Tua unção, daquilo que o Senhor tem para falar para mim e para cada um dos nossos irmãos aqui nesta noite. Amém. O abençoa, Pai. O encha com o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Josimar. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. É muito bom estar sempre aqui com os irmãos e poder compartilhar da palavra de Deus, não é? Deus tem falado bastante ao nosso coração, eu acredito que no coração dos irmãos também, né? Esse é um tempo de muita dificuldade para todos, em várias áreas das nossas vidas, mas Deus tem estado conosco a todo tempo. Deus tem provido a nossa casa, a nossa saúde,
E nós queremos agradecê-lo por isso. Amém, irmãos? Trago a saudação da Igreja Central a todos os irmãos. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja que tem prosperado em Cristo Jesus, e isso nos alegra muito, não é? E eu tive ontem lá na festa do milho, que maravilha ver tantos irmãos envolvidos, né? A comunidade também se achegando à igreja. Isso é algo muito bom, e quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo empenho, pela dedicação. Isso é igreja. A igreja precisa de todo mundo trabalhando, envolvido, né? E nós temos percebido ao longo do tempo, ao longo da história, né? Desde os primórdios, desde quando começou essa igreja, que sempre foi uma igreja que os irmãos se envolveram muito, né? E isso é muito bom. Que Deus continue a abençoá-los. Amém? Quero que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 1. Versículos 17 até o 19. Apocalipse 1, do versículo 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Vou ler novamente. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. Nós abrimos nosso coração, mente e entendimento para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, para essa igreja nessa noite. Fala aos nossos corações, e aquilo que sair da minha boca seja a palavra do Senhor e não minhas, para edificar a minha vida e edificar a vida da tua igreja neste lugar. Louvado seja o teu nome. Oramos agradecidos a ti no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. O livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem, de símbolos, né? E eu tenho ouvido algumas pessoas dizer: eu não gosto muito de ler Apocalipse, que parece que é assustador Apocalipse, né? Tem algumas coisas que a gente não sabe, não entende, não sabe o que está dizendo. Mas é um livro cheio de simbologias, né? De muitas simbologias, né? No final do primeiro século, a adoração a César era algo bastante intenso. E nesta adoração, os cristãos que não queriam se submeter a César, eles se recusaram, obviamente. E por isso, eles eram muito perseguidos, né? Pela Igreja Romana. E a Igreja Romana perseguia todos os cristãos, e eles ficavam bastante amedrontados, porque a repúdia aquilo que César propunha era muito feroz, violento, coisas de morte, né? E é nesse cenário que o discípulo amado, João, se exila na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, geografia um pouquinho, fica no mar Egeu, é onde é a Grécia hoje, é a ilha de Patmos. E ele se exila ali, e ali naquele lugar, ele tem uma visão de Jesus como ele nunca tinha visto antes. E a Bíblia diz que ele, ao ver Jesus, ele admira Jesus, e ele se prostra no chão como um morto. Mas Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, não temas. E como nós lemos no versículo, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, ele disse para João, escreve isso que você vê agora no presente e as coisas que ainda irão acontecer.
Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve o que vê agora, o que vistes, e aquilo que ainda virão ou acontecerão no futuro. Você imagina você ouvindo de Jesus uma palavra densa como essa, não é? E você prostrado no chão, e Jesus dizer para você, escreve. O verbo está no imperativo, escreve. Ele não está falando, pedindo por favor para João. Ele está mandando João escrever. Escreve, João, o que eu estou te dizendo. E ele então escreve aquilo que ele viu ali e aquilo que ainda iria acontecer. Se você pegar o livro todo de Apocalipse, ele é cheio de temas. Cheio de temas. No capítulo 1, João descreve aquilo que ele viu. Lá no final do capítulo 1, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, não é? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele escreve a respeito de Jesus, do Amém, daquele que vem, daquele que é eterno. No capítulo 2 e 3, ele já fala para as igrejas, né? As igrejas, as 7 igrejas. Mas depois ele fala também deixa eu ler aqui na minha cola. Ele fala também de visão celestial, nos capítulos 4 e 5. E ele fala de arrebatamento e abertura dos selos, nos capítulos 6, 8, 9, 11, 12 e 13. Fala do milênio. E fala dos 144 mil selados, nos capítulos 7 e 20. Fala do juízo final e da eternidade, capítulos 20, 21 e 22. E faz uma conclusão rápida, lá no capítulo 10. Mas eu quero trazer para nós como estudo, não todo o livro de Apocalipse. Aquilo que primeiramente Jesus ordenou a João, escreve. E a primeira coisa que ele pede para escrever é sobre as 7 igrejas. É a mensagem destinada às 7 igrejas. E se nós pegarmos a carta de cada igreja que João escreve e trazermos para o nosso tempo hoje e fazermos uma contextualização, parece que ele escreveu hoje. Parece que foi escrito hoje aquilo que Jesus pediu para João escrever lá nos primórdios, no ano 90, 95 do primeiro século. Parece que é uma coisa atual, parece que é uma coisa de agora. E a característica dessas cartas é que ele sempre faz um elogio. Todas as cartas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todas as cartas. A primeira palavra é um elogio. É o pai que elogia aquilo que você faz de bom, de bem. É aquilo que você sempre está fazendo e agrada o coração do pai. Mas ele sempre também traz nas cartas uma característica, é uma exortação. Ele faz uma exortação carta a carta, revelando o descontentamento do Criador, do Senhor Jesus, pelos comportamentos que as igrejas tinham e demonstravam. Mas ele também não faz só um elogio e faz uma exortação. Ele traz também uma promessa para cada uma delas. Então ele elogia, ele exorta e ele promete. Que coisa maravilhosa, Deus, né? É assim que ele faz, né? Nós não fazemos assim com nossos filhos. Nós elogiamos, nós exortamos e nós prometemos alguma coisa, como se fosse um negócio, não é? Nós damos um feedback para os nossos filhos a respeito do comportamento e pedimos uma contrapartida. Né? Olha, me dá isso que eu te dou aquilo. Né? Elogia, exorta e promete. E é sobre essas igrejas que eu quero ler rapidamente. Não é? São 7 cartas. E eu quero destacar aqui algumas coisas de cada uma delas para a gente ir conversando. Outra coisa boa das cartas que ele diz assim no texto: eu conheço. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu te conheço. E esse eu te conheço revela para nós também a onisciência do Criador por meio de Cristo Jesus. Eu te conheço significa que Ele conhece mesmo cada um de nós.
Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. E não adianta a gente querer tapar alguma coisa diante de Deus, esconder alguma coisa diante de Deus. Nós escondemos de pessoas ou de situações, mas do Criador não dá para esconder. Eu te conheço. E ele fala isso claramente em todas as cartas. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia mais uma vez, novamente, lá em Apocalipse 2. E a primeira igreja que ele escreve é Éfeso. A igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. A igreja desejável. Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E tem um monte de discussão para saber quem é esse anjo da igreja de Éfeso. Eu tenho para mim, né, que a igreja, que é o anjo da igreja em Éfeso, ou o anjo da igreja IPI do Ana Jacinta, é a figura do pastor mesmo, mas somos todos nós, porque nós somos igreja de Cristo Jesus. Então ao anjo da igreja do Ana Jacinta, somos todos nós. Essa carta é direcionada para nós. Essa carta é direcionada para quem é cristão. As cartas são direcionadas para quem crê em Cristo Jesus, e não para quem não crê em Cristo Jesus. A igreja, ao anjo da igreja do Ana Jacinta, escreva ou escreva. Somos nós, somos todos nós. Essas cartas são para nós. E ele diz assim, se eu continuar lendo. Ao anjo da igreja em Éfeso, do Ana Jacinta, da EPI Central, da Segunda Igreja, da Igreja Nacional, de todos aqueles que professam Cristo Jesus. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são. E os achastes mentiroso, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Isso é um elogio. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora a promessa ao vencedor: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Rejeita heresias, paciente e perseverante. Esse é o elogio que ele faz para a igreja de Éfeso. Mas ele também instrui ou exorta: volte ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. E faz uma promessa: se você se arrepender, vocês terão direito à árvore da vida. Parece que foi escrito hoje, não é? Parece que foi escrito hoje. Segunda igreja, que são 7, não é? Esmirna. Esmirna significa mirra, é um óleo. Lembra lá quando deram os reis magos, levaram o presente para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Esmirna significa mirra. Diz assim a carta: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação,
a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que em si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Suportar o sofrimento, perseverar, resiliência diante das lutas. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Permanecer firme, permanecer firme. Exortação à fidelidade até a morte. Ser fiel até a morte. Irmão, ser fiel até a morte é algo muito difícil. É muito difícil. Mas aquele que se diz credor em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, essa fidelidade é possível. Você não consegue. Na tua carne você não consegue. Mas se você estiver fincado, alicerçado em Cristo Jesus, isso obviamente não é só possível, isso acontece mesmo. Eu creio nessa palavra, amém? Você crê nessa palavra, amém? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tem uma promessa: você receberá a coroa da vida. Próxima igreja, Apocalipse 2, versículo 12, a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa fortaleza. Fortaleza. Pérgamo. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra algumas coisas contra você, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos meus filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Manter a fé em Cristo Jesus. Se arrepender da idolatria e da imoralidade. E de presente nós teremos, todos nós, o maná dos céus. E o maná aqui, a figura é o maná do sustento, como do povo de Israel lá no deserto. É o maná que sustenta. Deus é o nosso sustentador. É Ele que nos sustenta. E receberemos também um novo nome, a pedrinha branca com um novo nome, santificados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Depois ele escreve a igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício. Sacrifício. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel,
que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo de vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservei o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cresceu no serviço ao próximo. É o que aconteceu com essa igreja de Tiatira. Mas não só isso, ela precisa manter a fé e deixar o culto idólatra. E como prêmio, soberania sobre as nações. E a estrela da manhã. Soberania sobre as nações é estar fincado na palavra de Deus e ter autoridade sobre todos aqueles que não professam Jesus. E receber a estrela da manhã é receber o próprio Cristo. Eu sou a estrela da manhã, Jesus é a estrela da manhã. Amém, irmãos? Amém. É ter o próprio Cristo ao teu lado, brigando, lutando, te defendendo, te protegendo. A estrela da manhã. Ter Cristo de maneira clara e plena no teu coração. A próxima igreja é a igreja de Sardes. E Sardes significa cântico de alegria. Cântico de alegria. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Se estiver errado, você vai falando, viu, pastor? Você vai corrigindo aí. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, alguém permaneceu na fé. E permanecer na fé significa remanescente fiel. A igreja de Cristo Jesus, ao longo da história, sempre teve um remanescente fiel. Pessoas que não se prostituíram. Pessoas que não desistiram do plano de Deus. Aquilo que nós falávamos ontem, Anderson. Pessoas que não desistem. Ela não se prostitui. Independentemente de qualquer coisa, independentemente de político, independentemente de quem se apresenta para ser isso ou para ser aquilo, ela não se prostitui. Ela é o remanescente fiel. Ela permanece firme no propósito e na palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Independentemente de qualquer coisa. Ser o remanescente fiel. Com isso, honras
e vestes brancas. E vestes brancas significa santificação. Pessoas santas, que buscam e são honradas e são premiadas pelo próprio Deus. A próxima igreja, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal. E diz assim a carta: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te darei, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverança na fé. Guardar a fé é a instrução. Lugar na presença de Deus, na Jerusalém celestial, na nova Jerusalém. Amém, irmãos? Amém. Apocalipse não é tão assustador assim. Amém, irmãos? É bênção de Deus. A próxima igreja, Laodiceia, justiça do povo. Laodiceia, justiça do povo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Que deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és quente, nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém vir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há elogios para essa igreja, nenhum tipo de elogio. Laodiceia não recebe nenhum elogio. Por quê? Não sei também. Só sei que não recebeu elogio. Não receber elogio é ruim. É muito ruim. É muito ruim. Significa que você não está fazendo nada, nem bom nem ruim. É ruim, né? É melhor receber um elogio. Parece que estava bom, mas ficou ruim. Parece que estava ruim, ficou bom. Não. Nós precisamos receber elogios do Pai. E nós precisamos nos portar para merecer este elogio. Esta igreja não recebe elogio. Precisa se arrepender e voltar ao zelo
com as coisas de Deus, com as coisas do Pai. Porque isso vai te dar como prêmio compartilhar do trono de Deus. Já imaginou? Compartilhar do trono de Deus. Que maravilha. Éfeso, desviada. Lembra? Desviada. Perdeu a direção. Passou a desobedecer a Deus, não fazendo sua vontade. Esmirna, perseguida, sofredora, por causa das perseguições. Pérgamo, licenciosa. É muito ruim essa palavra. Licenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Aceitando tudo dentro da igreja. Meu Deus, misericórdia. A igreja licenciosa, tudo pode. Fulano, vem cá. Não, ele é deputado, vem cá. Não, ele é engenheiro. Não, ele é médico. Não, ele é não sei o que lá. Pode vir, ele não tem problema. Deixa vir, esse aqui pode vir. Mas está com a roupa tudo suja. Não, você está vendo coisa demais. Ele está limpinho. Ele está limpo. Ninguém sabe, ninguém falou nada. É a igreja licenciosa, liberal, permissiva, aceita tudo que vem para a igreja. A igreja que perde a autoridade sobre pessoas, que não se submete à autoridade de Cristo, e por não estar submisso à autoridade de Cristo, não tem autoridade para se sobrepor sobre as pessoas. Amém, irmãos? Tiatira, relaxada, preguiçosa, não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, nem pela oração e nem pela Bíblia. Sardes, igreja morta, sem vida e alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Só tem uma coisa que incomoda o inimigo: oração. E a segunda, santificação. Se você não orar e não se santificar, o inimigo deita e rola, usando um termo bem chulo, desculpem, na tua cabeça. Ele deita e rola. A igreja de Filadélfia, essa sim, abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, e apesar das dificuldades, sempre fiel. E Laodiceia, morna, indecisa, serve a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Serve as duas coisas. É nosso. Isso aqui também é nosso. É nosso. Serve as duas coisas. Irmãos, mas eu não vim aqui para trazer nenhuma palavra de acusação contra essa igreja, nem nada, nem de espanto, nem de medo, nada, absolutamente nada. Se nós tivéssemos hoje uma revelação sobre nós, Igreja do Ana Jacinta, qual elogio teríamos? Qual exortação ouviríamos? E qual promessa seria feita para nós? Qual elogio teríamos? Qual exortação ouviríamos? E qual promessa seria feita para nós? Diante daquilo que é revelado a João, lá na ilha de Patmos, e se nós pegarmos as características individuais de cada uma dessas igrejas, talvez nós tenhamos um pouco de tudo isso no meio de nós. Talvez, não sei. Talvez nós tenhamos um pouco de tudo isso no meio de nós. Mas eu quero ficar com a parte boa, com a parte da promessa. Eu quero ficar com as promessas. E quero desejar a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que as promessas que foram feitas às igrejas sejam as promessas feitas para mim e para todos nós nessa noite. Amém? E a igreja de Éfeso, ele promete direito à árvore da vida. Voltar ao primeiro amor. É isso que eu desejo para a minha vida e para todos nós. Direito à árvore da vida. E que nós possamos voltar, aqueles que estão distantes, ao primeiro amor. Eu quero desejar para vocês aquilo que ele promete para a igreja de Esmirna.
que vocês, cada um de vocês, todos nós, recebamos a coroa da vida. E que nós possamos suportar todo tipo de tribulação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Suportar todo tipo de tribulação em Cristo Jesus. Que todos nós possamos receber o maná do céu, a provisão, e que todos nós tenhamos um novo nome. Que todos nós possamos perseverar na fé, que é a promessa que ele faz para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Tiatira, que nós sejamos todos soberanos sobre as nações, não arrogantes, não senhores de nós mesmos, altivos no nosso nariz, não isso, mas soberanos por causa da palavra de Deus, conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E que nós possamos fugir a todo tempo do pecado. Foge do pecado. Para que andar na beira do abismo? Corre da beira do abismo. Corre do pecado. Foge do pecado. Acho que é Jó 28, não me lembro o dinheiro certinho. Homem inteligente. O que é um homem inteligente? Aquele que foge do pecado. Homem sábio, aquele que teme a Deus. O homem inteligente, ele foge do pecado. Ele vê o pecado, ele bate em retirada. Ele não quer desafiar pecado. Eu vou lá evangelizar aquela mulher. Não vai não. Fica quietinho aí no teu canto que você ganha mais. Você não sabe onde você está indo. Você não conhece. Precisa de cobertura de oração, precisa de pessoas, precisa de mais gente. Sozinho não dá. Algumas castas, só com jejum e oração, disse Jesus, não é assim? Então não adianta você querer ir lá, que eu vou lá, que eu... Não resolve. Quero desejar a essa igreja, como ele disse e como ele prometeu para a igreja de Sardes, honra e vestes brancas, uma busca incessante pelo verdadeiro avivamento. Uma busca incessante pelo verdadeiro avivamento. Para Filadélfia, lugar na presença de Deus, na Nova Jerusalém, servir o próximo com amor. Com amor. E de Laodiceia, compartilhar o trono de Deus e ser fervoroso espiritualmente. Esse é o meu desejo para mim e para a vida de cada um de vocês. E a parte da exortação, cada um sabe, somos todos adultos, onde nós precisamos ser corrigidos por Deus. Nós sabemos as muralhas e aquilo que está escondido dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento. Nós sabemos, todos nós sabemos. E você pode tratar isso com Deus. E se você não conseguir tratar isso com Deus, procure alguém, procure o pastor, procure alguém que você confie e pede ajuda. Você consegue romper as muralhas se você se submeter ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E que a boa mão do Senhor, de graça, de paz, de misericórdia, de provisão, de liberdade, de alegria, seja sobre todos nós. Somos povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. A verdade dessas cartas precisa estar calada no nosso coração. Todas elas. Que igreja somos? Que elogio receberíamos? Que exortação ouviríamos? E que promessa teríamos? Olhando nós para nós mesmos. Você individualmente olhando para você. O que ele falaria para você agora? Nós precisamos repensar o ser cristão. Precisamos repensar o ser cristão. Obviamente, quando a gente fala assim, dá a impressão que a gente coloca todo mundo no mesmo lugar. E não é, você sabe disso, né? Estou falando de maneira geral.
e nem quero trazer acusação, mas nós precisamos pensar no ser cristão. O fato de estarmos todos congregados aqui nos mostra e nos revela, isso é revelado, que somos uma igreja, né? E se estamos aqui como igreja, nós também seremos abençoados, porque a palavra de Deus é a promessa de Deus. Onde estiverem 2 ou 3, eu ali estarei. Ele está aqui, agora. Eu creio nisso. Amém, irmãos? E se Ele está aqui, Ele sabe, Ele identifica cada um de nós de maneira clara. Eu os conheço. Não é assim que dizem as cartas? Todas elas. Eu os conheço. Você é bom, você é perseverante. Porém, eu os conheço. Eu queria cantar uma música. Cadê o Guilherme? Yasmin, ajuda aqui, Yasmin, cantar também, por favor. Essa música chama Igreja. É da igreja Renascer Price, a igreja. E ela fala disso, dessa congregação, dessa comunidade, dessa comunhão. E ela traz para nós essa ideia de como devemos viver, mas também uma convicção, uma certeza que nós somos abençoados quando nós estamos juntos. Então, vamos entoar esse cântico. Com a Yasmin tocando ali, cantar, não vou nem abrir minha boca. Vamos ficar em pé para a gente cantar essa música? Amém? E depois orar e ir embora. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. E há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem, e seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, para louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Que o Senhor Deus seja o Senhor das nossas vidas e que Ele possa reinar, que nós possamos permitir que Ele reine em nossas vidas. E a história que nós oramos hoje e nós buscamos hoje é uma história nova, é uma história de alegria, é uma história de prosperidade diante do Senhor. E não a história de exortação que Ele traz para essas cartas para nós. Nós queremos receber elogios do Senhor e promessas.
elogios e promessas. Mas nós queremos também ser corrigidos quando necessário for, porque Ele é o Deus que corrige de maneira amorosa. Que vocês sejam e que nós sejamos, todos nós, ricamente abençoados. Deus nos abençoe. Pastor Luiz. Os irmãos podem se assentar um instante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amados, nós já estamos encerrando esse momento e nós não poderíamos deixar de mencionar como foi maravilhosa a nossa festa, né? Como foi gostosa, né? E agradável. Eu acho que das festas do milho que nós realizamos, essa eu acho que foi uma das mais agradáveis. O ambiente, vocês me entendem? Que a gente conseguiu olhar para o rosto das pessoas, que a gente conseguiu não só trabalhar, porque às vezes a gente está que nem uma máquina ali trabalhando e o tempo todo a gente tem uma demanda, o tempo todo a gente tem um pedido, uma necessidade para atender, algo para resolver. E dessa vez eu senti que desde a instalação da festa, como também o preparo, né? As meninas saíram da cozinha, foram para casa tomar banho, voltaram tudo cheirosa. Ninguém chegou lá com um caldo garrado no cabelo, nada disso. Então, assim, não foi só impressão minha, não. Foi bom, não foi? Nesse aspecto foi muito bom, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos os voluntários, todos os apoiadores. É interessante que cada ano que passa, a gente tem outras pessoas conhecendo, né, a festa do milho, conhecendo a Igreja Presbiteriana Independente Dona Jacinta, através do sucesso, né, dessa festa. Então nós agradecemos muito aos apoiadores, aos participantes, que são os nossos convidados, as pessoas que a gente chama para ir, para participar. Também eu quero agradecer a nossa irmã Cida, que se dispôs a fazer uma ação, né, que deu muito certo, foi uma bênção, né? Foi muito legal o sorteio dos brindes que ela disponibilizou. Então louvo a Deus pelo trabalho da Cida, que esteve ali no salão, né, compartilhando. E posso falar o resultado, Cida? Gente, o sorteio que a Cida promoveu deu R$380. 382, né? Hã? 335? R$335. Então, louvado seja Deus. Uma atitude singela e que deu muito certo, né? Deu muito certo e segurou o povo, né? Olha como foi legal. O negócio do milho lá também, né? O chute certo. Nós temos o Adam aí, que foi ele foi... No vídeo eu acabei... Na proclamação do resultado eu acabei errando ali, mas o Adam foi o vendedor e a Thaís, mãe dele, foi a compradora. Então ela que ganhou o prêmio. Eu quero saber depois se ele vai dividir, se a Thaís vai dividir o prêmio com ele ou não. Vai ficar para você. Então louvado seja Deus por isso. Também pela presença, né? Pela presença e a participação. Teve gente que foi fundamental, né, em cada área, mas seria injusto eu dizer o nome de um, de outro. Todos. O resultado da festa é um resultado da igreja, do trabalho, da atitude, da ação de todos. Nós ainda estamos apurando o resultado final do lucro, né, da festa, porque ainda tem alguns itens, pouca coisa que sobrou, viu, gente? Sobrou pouca coisa, que estarão disponíveis ali no final do culto, se você tiver interesse em levar, né, aproveitar e levar. Mas passou de 8 mil, amém?
O lucro, não é o giro todo não, o lucro da festa passou de 8 mil. Então a gente louva a Deus por isso e a gente vai dar continuidade nos nossos projetos. A igreja que esteve presente aqui na nossa Assembleia Geral sabe que nós temos alguns compromissos federativos, nós temos algumas dívidas com a nossa federação, com a Igreja Nacional que a gente precisa acudir. Então o conselho, a igreja vai orar pelo conselho, para o conselho ter sabedoria para gastar. O conselho ter sabedoria onde é que vai colocar esse recurso. Amém? Gente, o bazar ele está aqui ainda, mas ele vai sair daqui essa semana. A proposta é selecionarmos algumas peças para a gente deixar uma sementinha, né? Uma mudinha do bazar, para a gente fazer outro futuramente. E o restante a gente vai doar. A gente doa para a AMA, Associação em Missão de Apoio, que eles têm uma viagem missionária agora no mês de julho para a igreja indígena. E eles vão levar essa doação, as roupas, os calçados que forem doados, eles vão levar para os nossos irmãos indígenas. Essa viagem, estrategicamente, ela é nessa época, porque também há uma necessidade muito grande de agasalho. Aquela região, aquela divisa ali do Mato Grosso do Sul com o Paraguai é muito fria, muito fria. Então, se você tiver agasalhos, cobertores, mantas que você queira destinar exclusivamente para isso, não vai nem vir para o bazar. Nós vamos destinar exclusivamente para a AMA. Você pode trazer que a gente vai reservar e os irmãos da AMA vão vir buscar essas doações, ok? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Cida, apresenta as suas visitas. Legal. A Ana foi muito importante, gente. Ela ajudou a arrancar a mandioca. Muito importante. A Ana foi muito importante, viu? Se o caldo de mandioca estava maravilhoso, começou tudo ali, ó. Obrigado, viu, Ana, Lohane, pela visita, né? Sejam bem-vindas, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Bom, não tem mais nenhuma visita aqui na igreja, vamos ficar em pé, vamos louvar, exceto o Gabriel, né? O Gabriel, talvez, ele tenha vindo aqui pequenininho, né? O Gabriel é filho do Marcos, da Ediva, e o Gabriel colaborou com a gente hoje no louvor. Gabriel, Deus abençoe ricamente sua vida, viu, irmão? Em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tudo. Nada, ó Deus, nós conseguimos fazer sem o Senhor. E se fizermos qualquer coisa também sem o Senhor, não tem nenhum proveito para a eternidade. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que foi feito com fé. Com tudo aquilo que foi feito como que para o Senhor e não para homens, porque sabemos que do Senhor receberemos a recompensa. Pai, abençoa mesmo de forma abundante a vida de todos que colaboraram com alegria, com satisfação, que contribuíram, ó Deus, de forma generosa, que o Senhor possa retribuir segundo a riqueza da sua graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e graça na aplicação desses recursos. Nós queremos ver aquelas salas prontas, ó Deus, até o final desse ano, em nome de Jesus. Nós precisamos delas e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, eu peço que o Senhor abençoe as nossas visitantes nessa noite, que o Senhor cubra elas de bênção. Pai, pedimos que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana de vitória. Abençoa a vida e a obra desta igreja, através de cada um de nós. Que aonde nós formos, nós estejamos com a Tua palavra fresca na nossa mente e no nosso coração. Com os nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito Santo, falando a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém.
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder, a unção, a direção do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Gente, eu esqueci de dar um aviso muito importante. No próximo domingo, nós teremos um culto especial com recepção de novos membros. Então, próximo domingo, nós teremos um culto especial com recepção de novos membros.